Muito bom. E deixe-me compartilhar também a apresentação. Colocar de um tamanho que eu consiga ver vocês, pelo menos um pouquinho. Maravilha. O Gui ou Luca, não sei se vocês conseguem admitir o pessoal que está chegando. Não, nessa daqui eu fiquei sem a permissão, mas pode, se você me colocar aí como esse lá o nome, alguma Anfitrião. coisa, aí eu Beleza. aprovo. Valeu, mano. Calma aí que eu sou um senhor idoso. Eu tenho que achar onde é que tá esse negócio. Eu acho que é lá em cima, no canto direito, você tem tipo uma casinha, um negócio de gravação e tal. Aí você vai ter ali uma opção de anfitriões, uma coisa assim. Vamos ver. Casinha. Guilherme. Añadir com anfitrião. Guilherme Matos agora com anfitrião. Boa. E o Luca também, para se o Guilherme dormir. Aí. Mas beleza. Depois desse disclaimer e disso daí, vamos voltar para nossa aula. Alguém lembra exatamente onde a gente parou? Porque eu tô um pouquinho confuso que eu dei essa mesma aula em espanhol e eu não lembro em qual que eu parei em qual. Eu sei que é por aqui, mas eu não sei exatamente onde. A gente já tinha falado da regeneração? Eu não sei se isso tá antes ou depois da eleição eterna. Eleição eterna, eu acho que já foi. Tá aqui atrás. Eleição eterna. Tá aqui. Eu acho que você terminou esse tema e aí ficou pro próximo. Certo. Mas já falei de supralapsarianismo e infralapsarianismo? Cara, Que sim, acho que já. já. Finalidade da eleição, firmeza. Vamos pro Sim, chamado, então. Chamado, que é o próximo tópico. eu acho que era isso. Parou aí. Vamos pro chamado. Certo. A eleição, bom, a gente tá vendo soteriologia, que basicamente é como é que Deus salva as pessoas, e aí a gente viu que o passo zero, ou o que tá antes de todo mundo. Fala, Antônio. Isso aqui, tem alguma luz aí? Não, me desculpe, foi meu filho aqui. Desculpa. Tranquilo. Manda um abraço pro filho. Mas a gente viu que eleição, apesar de ser uma palavrinha que talvez assusta as pessoas ou dá uma sensação ruim, ela não é a parte polêmica ainda. Todo mundo acredita em eleição. Todo mundo admite algum tipo de predestinação. A diferença não é que Deus elegeu a gente. A diferença ou a discussão está em por que Deus elegeu a gente. Então a gente tem uma diferença entre a visão mais monergista, a visão em que a ação depende só de Deus, e aí a eleição estaria condicionada a alguma coisa que é de Deus e a gente não sabe o que, que é, e a visão sinergista, que é a visão que a eleição está condicionada a uma ação que a gente faz junto. Ou seja, que a eleição está condicionada à nossa decisão livre ao lado de Cristo Jesus. Mas, tanto em uma visão como a outra, o fato é, Deus nos elegeu. Isso não é uma dúvida. Agora, o ponto seguinte que a gente tem é o chamado do evangelho. Você tem dois tipos de chamado.
Você tem o chamado que é o chamado da pregação, e você tem o chamado que é o chamado interno. E aqui a gente entra num pontinho de polêmica. O chamado externo é o que todo mundo tem que fazer, que é ir fazer discípulos, ensinando o que Cristo nos ordenou e batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem que falar de Jesus e tem que proclamar o Evangelho. Ah, mas se Deus predestinou as pessoas, para que que eu vou pregar? Cara, Deus mandou a gente pregar. Pronto, acabou. Deus mandou Isaías pregar e ele falou: você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você vai pregar e ninguém vai se converter. Mas você vai pregar mesmo assim. Deus mandou Ezequiel pregar para um vale de ossos secos. Então uma coisa não tem a ver com a outra, para usar uma expressão leve. É, então, a pregação, ela é uma ordem. Agora, além disso, uma coisa que é interessante quando a gente está falando sobre salvação é que do lado de fora, na praxis da igreja, o que você vê as pessoas fazendo, você não vê diferença nenhuma entre uma posição e a outra. Por quê? Porque o que que você vê do lado de fora? Você vê pessoas pregando. E é isso, pessoas pregando. Ah, mas elas estão pregando porque elas acham que a pessoa vai tomar uma decisão e aí ela vai aceitar Jesus e Jesus vai aceitar ela, ou porque Deus aceitou ela diante da fundação do mundo. Cara, não dá para enxergar isso. Você só tem que ir pregar. Você só tem que ir pregar. Deus, para puxar a sardinha aqui do lado monergista da coisa, se você está pensando em predestinação, em eleição incondicional e esses termos que são da fé reformada, um conceito que é importante é que Deus não predestinou só as pessoas, mas predestinou os meios. Então não é só que ele predestinou que a pessoa vai ser salva, ele predestinou como a pessoa vai ser salva. Esse como, normalmente, é através da pregação. Agora, e esse chamado externo é um chamado que não garante resposta. É um chamado que tem que ser feito tanto para crentes quanto para descrentes, tanto para os que vão crer quanto para os que não vão. Se você for ver, Jesus mesmo fez chamados desse estilo. Ele chamou os discípulos para irem seguir ele, mas ao mesmo tempo você tinha Judas que foi chamado para seguir e ele era reprovado. Você tem um chamado que é rejeitado. Jesus, ele fala para o jovem rico: vende todas as suas coisas e me segue. Dá para os pobres e me segue. E o jovem rico faz o quê? Vai embora triste. Então ele recebeu o chamado, mas nem por isso se converteu. Esse chamado externo é o chamado da pregação do evangelho. E o normal e a ordem natural das coisas, o jeito normal como as pessoas são salvas, é ouvindo esse chamado, respondendo ao evangelho. Agora, existe um outro tipo de chamado, que é o chamado interno, que é o chamado que é o Espírito Santo que faz ao coração. Aí você tem uma diferença entre visões da reformada e da visão arminiana. O chamado interno, do ponto de vista reformado, do ponto de vista calvinista, ele é aquele chamado que é descrito como irresistível. Quando o Espírito Santo chama o teu coração, você responde com fé, aceitando a Cristo, para usar o vocabulário normal, não porque você está sendo forçado, mas porque isso daí é a única resposta possível para aquele que teve seus olhos abertos para tudo aquilo que seu coração sempre desejou diante dele. Seria mais ou menos que nem você tem um pitbull, você sabe que se você colocar um bife cru na frente dele e você colocar uma alface, você não vai forçar o pitbull a comer a carne. Vai ser a decisão livre dele, mas é óbvio que ele vai comer a carne. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, é óbvio que a gente vai decidir por ele. Por quê? Porque ele é tudo que a gente sempre quis. Ele é a satisfação de todos os nossos anseios mais profundos. Por isso, para um calvinista, quando o Espírito Santo chama o coração,
A resposta é sim. A resposta é sim. Se a resposta é não, é porque o chamado foi só externo, porque o chamado foi só uma proclamação do evangelho, mas não teve ação do Espírito no coração da pessoa. Do ponto de vista arminiano, você tem a possibilidade de negar aquilo que o Espírito Santo está fazendo em você. Então, o Espírito Santo chama seu coração e você pode dizer: não, não quero, muito obrigado. E é isso. Seria essa basicamente a diferença entre o chamado interno e o chamado externo. O chamado interno a gente não consegue ver, a gente não consegue fazer. O chamado interno é uma ação do Espírito. Isso daí, de novo, lembra, do lado de fora, a gente vê exatamente a mesma coisa. Porque pensa, se você vê alguém respondendo em fé ao chamado de Cristo, para um calvinista ele vai falar: o Espírito tocou o coração dele e deu olhos e deu vida para esse coração e ele respondeu. O arminiano vai falar: essa pessoa foi tocada pelo Espírito e decidiu seguir ele, mesmo quando ela podia não decidir, ou decidir que não. Então, mas o que você vê do lado de fora? Alguém aceitando a Jesus. Dá igual, dá na mesma, sim. É uma discussão que externamente não é visível. Bom, chamado eficaz, já pulei aquilo que eu acabei de falar. Agora, por que é importante a pregação? Porque a pregação, de novo, a gente tem uma responsabilidade não só da predestinação das pessoas, mas dos meios. Deus, ele deu para a gente o ministério da reconciliação, é o que vai dizer 2 Coríntios 5. A mensagem de que Deus estava reconciliando consigo todo mundo. Essa mensagem, ela foi dada para a gente é embaixador dessa mensagem. Então, a proclamação dela é exatamente aquilo que vai gerar tanto a fé quanto a rejeição. A pessoa ouvindo o evangelho, ela se dá conta do que é a realidade. Logo, ela pode negar a realidade ou ela pode abraçar essa realidade. Por isso que é importante, e a gente faz isso na IBU, é, é importante fazer séries de pregações em livros inteiros, porque existem partes da Bíblia que provavelmente nenhum de nós escolheria para pregar livremente, mas que fazem parte da proclamação do Evangelho, que fazem parte das ferramentas de Deus para tocar o coração de pessoas. Uma coisa meio bizarra, por exemplo, nesse domingo, a gente tem aqui em Madrid exatamente a mesma série que vocês estão tendo no Porto. Então, nesse domingo, a gente falou sobre o texto de Malaquias 3, que é um texto, assim, sei lá, chatinho, porque fala de dinheiro, falar de dinheiro é desconfortável, é muito necessário, é palavra de Deus e dá para você falar muito bem disso daí, é o que a gente tenta fazer. Mas sinceramente, cara, na minha lista de coisas para falar sobre a Bíblia, não estaria nas primeiras que eu escolheria. E depois do culto teve uma menina que falou: "Nossa, esse daí é meu texto favorito da Bíblia". Eu: "Meu Deus do céu, tanto texto da Bíblia para você ter de favorito". Mas, cara, Deus fala no coração dela com esse texto. Ela se sente muito impactada com Deus falando: "Me testa". Deus falando: "Você pode confiar em mim. Eu tô acima das provas que você possa fazer". E, de fato, é uma aplicação legítima. Bom, mas tudo isso para falar que a gente é responsável por pregar todo o conselho de Deus. E a gente é responsável por chamar todos à fé. A gente não tá na nossa alçada falar: "Ah, esse daqui é predestinado, esse daqui não é. Ah, esse daqui é um caso perdido. Ah, esse daqui já disse que não, ele tem o coração endurecido e já decidiu que não". Cara, isso não tá na nossa alçada. Na nossa alçada está proclamar o evangelho. E pode ser que em uma hora
de um lugar inesperado, surge a fé. Surge a fé. E bom, o que que acontece quando você tem esse chamado particular, esse chamado eficaz no coração? Esse chamado eficaz no coração, ele acontece junto com um elemento que é chamado de regeneração. Regeneração é o passo, o primeiro elemento que acontece no nosso coração, certo? Primeira transformação que acontece no nosso coração. Aqui, obviamente, a gente sempre nesses pontos vai ter visões levemente diferentes entre a tradição mais calvinista e a mais arminiana. Mas a regeneração é o ato pelo qual Deus concede vida a um coração morto, sabe? Então você tem o próprio Jesus falando para Nicodemos que se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, aqui eu não tento ser imparcial na minha posição, mas eu tento mostrar as duas. Mas esse é um texto que claramente você vê um elemento que parece indicar mesmo uma ação que não tem nada a ver com você, inicialmente. Essa ação da regeneração é uma ação que é como um novo nascimento. Você não se nasce, você não toma a decisão de se dar existência ou se dar a vida. Do mesmo jeito, o Espírito, ele dá vida ao seu coração, te dá um novo nascimento. Ele é aquele que nos dá vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como vai dizer Efésios, né? É até interessante que eu lembro uma vez eu estava falando com um pastor amigo aqui em Madrid, e ele é arminiano, ele é de uma igreja de uma tradição mais arminiana, né? E aí a gente estava falando, cara, eu não costumo discutir esses temas, mas aí ele meio quis dar aquela cutucadinha, né? Mas ele falou, cara, eu, hum, o pessoal vai na igreja e a gente fala exatamente a mesma coisa, e tem uns que entendem, tem outros que não. Cara, parece até que, sei lá, se Deus não fizer alguma coisa no coração da pessoa, a pessoa não é capaz de decidir. Aí eu, bem-vindo, né, cara? É exatamente isso. Se você tá morto nos seus delitos e pecados, como é que você vai decidir qualquer coisa? Como é que você consegue escolher o bem se você está morto? O morto não escolhe nada. Então o que que precisa acontecer? Deus precisa dar vida a um coração morto, para que então esse coração que agora vive, vendo a fonte da vida, se apegue a ela. Aí você fala, nossa, beleza, falando desse jeito, parece até que não tem nenhuma outra posição. Como é que seria a outra posição, então? Bom, a outra posição seria o que é chamado de graça preveniente. Então você tem um tipo de regeneração parcial, vamos dizer assim, que é o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente ou ele foi eficaz no coração de todos para conceder discernimento e vida o suficiente para a pessoa decidir em relação a Deus. Então agora você já não está mais morto, você é meio zumbi só. Então você consegue escolher Deus, não consegue fazer outras coisas. Você não consegue se salvar. Ai, desculpa, eu tô com um pigarro chato. Você não consegue se salvar. Não consegue fazer boas obras o suficiente para se salvar. Mas Deus, ele, através do sacrifício de Cristo, ele permite, ou ele dá, previne o efeito do pecado no teu coração em relação à decisão de seguir a Cristo ou não. Essa seria a outra posição. Bom, do lado reformado, quais que são as características? Primeiro, você tem uma ação que é soberana, então a regeneração é a ação pela qual Deus toca o coração de alguém.
E é interessante que é a ação pela qual Deus toca o coração de alguém. E lembrando, do lado de fora você não tem calvinismo e iluminismo. Do lado de fora você tem alguém se convertendo, certo? Você vê alguém se convertendo. Então, qual que é a conclusão? Se a pessoa que procura Deus porque Deus deu para ela um coração que o busca, se a pessoa deseja Deus, isso é evidência de que ela foi regenerada. Eu lembro que das discussões que eu tinha com meu pai, eu nasci numa igreja, nasci não, eu cresci numa igreja que era bem arminiana, e o meu pai é bem arminiano. E meu pai é bem arminiano porque ele cresceu numa igreja bem calvinista, então ele quis ser do contra. Então, quando eu estava no seminário e eu fui, sei lá, solidificando minha posição, a gente tinha as nossas discussões amigáveis, a gente nunca teve uma treta ou coisa assim, mas meu pai falava, eu não consigo entender como é que a gente vai chegar no céu tal, vai ter cara que vai ir pro inferno e vai falar, eu não quis mesmo, e vai ter cara que vai ir pro inferno e vai falar, eu não sei por que eu tô aqui, eu queria ter escolhido Deus, mas fazer o quê? Deus não me escolheu. Aí você fala, cara, não existe essa pessoa. Não existe essa pessoa, porque a pessoa que quer Deus, ela foi eleita. A pessoa que quer Deus, ela foi regenerada. A pessoa que quer Deus é aquela que teve o coração transformado e tem a capacidade de querer a Deus. Não existe ninguém que vai chegar no inferno e vai falar, puxa, eu queria tanto ter ido para o céu, mas não consegui. Todo mundo que vai para o inferno simplesmente está recebendo o que ele escolheu de vontade própria, que é não sofrimento eterno consciente, mas é uma vida em que eu não estou perto de Deus e nem quero estar. Eu quero fazer a minha própria lei e eu quero seguir conforme as minhas próprias vontades. Eu quero tentar ser feliz de acordo com a minha capacidade. Vou lutar para ser feliz, vou fazer de tudo para ser feliz. Deus simplesmente vai falar: beleza, continua, faz aí o teu corre, para usar uma gíria muito de São Paulo, mas faz aí, faz o seu melhor, tenta aí ser feliz, mas eu não vou atrapalhar. Agora, qual que é o problema? Se você está num lugar em que Deus não te atrapalha, se você está num lugar em que Deus não exerce a sua presença de graça e de sustentação, e você está livre à sua própria capacidade e sua própria loucura, bem-vindo, você chegou no inferno. O inferno é você estar longe de Deus pela eternidade, fazendo o que você quer fazer. Ficou pesado, né? Mas, bom, não é inferno a aula de hoje, desculpa. Mas a regeneração, bom, se a pessoa quer Deus, é evidência que ela foi regenerada. E essa é uma ação soberana de Deus. Por quê? Porque a pessoa é especial, ela é bonita, ela é capaz, ela vai escolher Jesus? Não. É porque não sei. É porque Deus tem o motivo dele e ele não falou pra gente. Essa é a resposta reformada, tá? Eu não faço ideia porque Deus elegeu as pessoas, mas eu sei que ele tem um bom motivo. É isso. É o melhor que a gente pode fazer. Essa regeneração da vida espiritual, ou seja, você estava morto e agora você vive, você estava morto nos seus delitos e pecados e agora Deus nos deu vida em Cristo. Essa regeneração precede a fé e é por um motivo muito lógico. A regeneração é fazer você viver de novo. A fé é a decisão de um vivo, tá? Então, se você não tem regeneração, você não tem fé. A fé, ela vem depois. E a regeneração causa uma transformação radical, causa uma transformação de quem você é. Do lado de fora, o que que você vê? Você vê uma pessoa que se converteu e uma pessoa que cresce em santidade durante a sua vida. Santidade não é uma linha reta, altos e baixos, ok, beleza, mas o fato é, você percebe essa evolução. E o que que é a conversão, então?
A conversão, essa fé que é posterior à regeneração, a conversão é a fé e o arrependimento. É interessante que conversão é uma palavra que em hebraico é a mesma palavra de arrependimento, que é a palavra que se usa em Malaquias 3:7, né? Voltem-se para mim, é literalmente arrependam-se. Arrependam-se, é shuv, que é a palavra. Fé e arrependimento é esse par que descreve o que é a conversão. Você confia em que o que Deus fez é suficiente, em que a bondade de Deus é maior do que a tua maldade, e por ter a consciência de ser aceito de uma forma tão maravilhosa, você se arrepende de ter ido contra essa fonte de bondade e de verdade que agora te toca. Sim, essa conversão é o passo posterior. Para um calvinista, tudo isso daqui está linkado de forma inexorável. Tá? Então, se você foi eleito, você vai ser regenerado. Se você é regenerado, você se converte. Não existe a opção de ser diferente. Não porque você seja uma marionete, é porque a sua decisão livre vai ser a fé e o arrependimento. Sua decisão livre é essa. Não é que Deus te força. É sua decisão livre. É que nem se eu acordar o Daniel agora que tá dormindo, se eu acordar ele e falar, Daniel, você quer chocolate? Não importa que é 2 da manhã, eu tenho certeza que ele vai falar que sim, tá? Não estou forçando ele a nada, mas essa é a vontade dele, sempre. A nossa vontade, se nós somos tocados pelo Espírito de Deus, é o Espírito de Deus sempre. Para o arminiano, tudo isso, se acontece, são por decisões positivas que poderiam ser negativas. Então, a regeneração, ela gera a possibilidade de fé e arrependimento. Se você tem a fé e arrependimento, você tem uma conversão. Então, mas é uma possibilidade, não é uma certeza. Do lado de fora, você só vê a pessoa se convertendo. Quem que tá certo? Do lado de cá da história não dá para saber, tá? A gente faz o melhor para interpretar a Bíblia. Eu acho que a posição reformada parece fazer mais sentido, mas entendo que não é isso que te salva. E o que é a fé salvadora? A fé salvadora é importante a gente colocar algumas bases, porque a fé salvadora, ela não é uma fé ignorante. A fé não é você deixar o seu cérebro num cantinho e falar, agora sim eu aceito Jesus porque eu sinto ele no meu coração, sinto um quentinho e um arrepio na espinha. Não, você conhece a Jesus. E aqui também é importante, especialmente quando a gente fala com o pessoal mais reformado, conhecimento não é você ter uma formação em teologia. A velha tia do coquinho da Assembleia de Deus, analfabeta muitas vezes, ela tem uma fé que provavelmente daria uma surra na fé de todos nós juntos. E não é porque ela saiba o que é supralapsarianismo, é simplesmente porque ela conhece o Salvador dela. Ela entende o que Jesus fez, mas o que é necessário entender para ter fé não é muito. Mas você precisa entender. Você precisa colocar a fé em Jesus. Você não coloca a fé em alguma coisa X. Você precisa assentir a esse conhecimento. Então Jesus morreu por mim e ressuscitou. Você conhece essa informação, você aceita essa informação, você confia nessa informação. Você confia nessa informação. Agora é interessante que hum, essa confiança, ela não, ela é existente, mas a nossa salvação não é dependente do nosso nível de confiança. Eu não sei, porque eu já falei da salvação no Antigo Testamento. Eu dei o exemplo para vocês dos dois amigos judeus no, na noite da Páscoa? Eu acho que não, né?
Acho que eu dei para a turma em espanhol. Mas é porque esse exemplo não é meu, é do D.A. Carson, que é uma sumidade em Novo Testamento. Qualquer coisa que ele escrever que tiver na sua mão, leia, porque vale a pena. Mas ele falando sobre confiança, ele colocando o exemplo de dois judeus no dia antes, ou na noite antes da praga, da morte dos primogênitos, no Egito, imagina só. Naquela noite, o que Deus falou foi para você matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e se você passasse o sangue do cordeiro, o que, que ia acontecer? O anjo da morte ia passar sobre a sua casa e o seu filho mais velho, seu primogênito, ia ser salvo, ia ser poupado, sim. Então imagina só, você tem lá o Abraão discutindo com o Josué, e aí o Josué falando: Ô Abraão, você acredita mesmo que só por a gente passar um sanguinho na porta, o nosso filho não vai morrer? Você acredita mesmo que, cara, matar um cordeirinho, passar o sangue na porta vai ser suficiente para afastar a praga? E aí o Abraão vira para ele e fala: é claro que eu acredito. Deus falou. Óbvio que eu vou passar o sangue na porta e nenhum mal vai vir sobre minha casa, porque Deus prometeu isso. Então eu tenho certeza que eu vou dormir tranquilo essa noite e eu não tenho medo nenhum, porque eu sei que o anjo da morte vai passar, porque Deus falou que nada ia acontecer. E beleza. Depois dessa discussão, os dois vão para casa. O Abraão dorme tranquilo como um anjinho, confiando no que Deus ia fazer. Josué fica acordado a noite inteira, morrendo de medo de que o filho dele mais velho morresse. A pergunta é: qual dos dois filhos foi salvo? Qual dos dois filhos foi salvo? A pergunta que o Carson faz é: o filho de qual dos dois morreu? E a resposta, que se não é óbvia, deveria ser, é nenhum. Nenhum. Por quê? Porque o que salva não é o tamanho da fé que você tem. O que salva é o objeto da fé. O que salva não é você ter uma confiança cega e nunca duvidar de nada do que Deus vai fazer. Ah, o que salva é o Deus em que você coloca confiança. Mesmo que seja só um pouquinho de confiança. Mesmo que seja só um pouquinho. Porque Deus é maior do que a nossa confiança e a nossa falta de fé. Mas, tudo isso para falar que confiança é a parte necessária da fé. E o que que é o arrependimento genuíno? A fé, ela é o conhecimento, o sentimento e a confiança. O arrependimento é a tristeza pelo pecado, abandono pelo pecado e a volta para Deus. Tristeza pelo pecado, e cara, isso daqui às vezes pode ser daqueles conceitos que é meio torturante, né, especialmente para aqueles de nós que já lutaram ou lutam com pecados recorrentes, sabe? É, porque parece que, como assim, eu me arrependo e eu caio de novo no mesmo pecado? A chave aqui é esse primeiro ponto, tristeza pelo pecado. A pessoa que é regenerada de verdade, que se arrepende de verdade, não peca tranquilo. Você não consegue pecar em paz, sabe? Você não consegue fazer besteira e falar: "Ah, dane-se, não tô nem aí". Você tá aí, você tá aí. Esse é o primeiro passo, é a tristeza pelo pecado. É o você falar: "Cara, não pode ser, não dá pra ser assim, precisa ser diferente". O passo número 2 é sim, o abandono do pecado. E o abandono do pecado muitas vezes é 2 passos para frente e 1 para trás. Muitas vezes é você vai abandonando num processo que às vezes leva a vida inteira. Às vezes você vai lutar com um pecado a vida inteira. É uma das teorias, por exemplo, do espinho da carne, né, do apóstolo Paulo, que tinha gente que sugere que, em vez de uma doença física, era um pecado recorrente, que ele não conseguia se livrar. Pode ser, pode ser. Eu não acho que é a teoria mais convincente, mas é uma delas. E você se volta para Deus. Por quê? Porque o que importa não é que você se esforçou muito e agora eu consegui.
O que importa é Deus é mais importante e importa mais e eu tenho mais confiança nele do que nessa coisa que eu tô fazendo. Então, você tem a tristeza pelo pecado, mas a tristeza pelo pecado, ela é suplantada por um amor maior a Deus. Você tem um sermão de um puritano que chama Poderes Possível de um Amor Maior, alguma coisa do tipo, que basicamente ele vai falar sobre que o que a gente precisa para se livrar do pecado não é de mais disciplina, mas é de mais amor. É que a gente ama as coisas erradas, então a gente precisa amar mais a Deus. Se você ama mais a Deus do que do que o seu próprio pecado, se você realmente acredita que Deus é mais capaz de te satisfazer, de te cuidar, de te honrar, de te fazer feliz do que qualquer outra coisa que você coloque no caminho, isso daí é o caminho para você abandonar o pecado. E bom, toda essa fé e o arrependimento, no fim das contas, é centrado na figura de Cristo Jesus. O objeto da fé é que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É a primeira confissão de fé dos cristãos. Christos Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a fé. Esse daí é o objeto da nossa fé. E se Cristo é o Senhor, então eu sou servo. Se Cristo é o Senhor, então eu sou escravo. Então eu tenho uma liberdade, mas é uma liberdade para e não uma liberdade de, né? Você tem uma liberdade do pecado, mas você tem uma liberdade para viver para Cristo, através do senhorio dele. Então você abrir mão das suas vontades é exatamente o caminho para a liberdade verdadeira. Por quê? Porque Cristo é a liberdade. Porque aquele que o Filho do Homem libertar será verdadeiramente livre. Um passo posterior, quando a gente pensa na lógica, se a gente tem um coração regenerado que pode criar Deus, você tem uma fé e um arrependimento, depois da fé e do arrependimento, desse assentimento ao senhorio de Cristo, você tem o que é chamado de justificação. Justificação é no momento, e cara, esses conceitos, muitas vezes a gente fala por separado, mas eles são o processo, eles são resumindo o que a gente resume como ser salvo. Você fala, não é que você foi regenerado, teve fé, se arrependeu, foi justificado e tal. Existe essa discussão que é chamada de Ordo Salutis, que se der tempo a gente vai chegar lá, mas do ponto de vista externo, isso tudo acontece no instante, no mesmo instante. Porque no momento que eu ponho minha fé em Jesus, eu sou justificado diante de Deus. Eu recebo da parte de Deus o histórico de Cristo. Se faz verdade na minha vida aquilo que diz 2 Coríntios 5, que é aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, diante de Deus, eu já não tenho mais culpa nenhuma. Eu já não tenho mais culpa nenhuma. Por isso que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que é como Paulo começa Romanos 8. Justificação significa que um conceito que é base e que muitas vezes nas igrejas falta é Deus não está nos castigando. Deus nunca nos castiga. Sabe por quê? Porque ele já castigou Jesus. Porque a gente já é justo. A gente pode ser disciplinado, a gente pode aprender, a gente pode até mesmo, às vezes, escolher a consequência de nossas decisões estúpidas. Mas não existe mais a figura do juízo divino em cima da gente. Por quê? Porque o juízo divino já esteve sobre Cristo. Não vai acontecer mais alguma coisa do tipo exílio com o povo de Deus, em que o povo de Deus estava sendo julgado pelos seus maus atos. Por quê? Porque nós somos justos. Aqui entra um conceito que a gente vai desenvolver mais na frente, que é o já e o ainda não. Na salvação, a gente recebe um monte de coisas que são verdade já posicionalmente, mas que ainda vão ser concretizadas na segunda vinda. Então,
Você tem, por exemplo, Paulo começando a carta dele para os Coríntios, falando aos Coríntios chamados para serem, aos santos que estão em Corinto, chamados para serem santos. Aí você fala, cara, mas eles já não são santos? Como é que eles são chamados para ser santos? Essa é a realidade do já e do ainda não. Você já é santo, mas você ainda precisa se santificar. Você já é justo, mas você ainda precisa viver uma vida sem culpa. Entende? Você tem um processo, mas você já tem a garantia do resultado. Diante de Deus, todos os nossos pecados já foram pagos. Então a gente nunca vai ser julgado, nunca vai ser condenado por Deus, porque nós já fomos justificados. Romanos 5:1 também é um texto-chave para esse ponto, que é justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Por quê? Porque a fé nos faz justos. A justificação é um ato legal, no sentido de segue aquela lógica de se Deus é o justo juiz, ele precisa julgar a maldade do mundo. Então a nossa maldade já foi julgada em Cristo. E por isso é uma justiça imputada. Não é uma justiça que é nossa inerente, mas é uma justiça de Cristo que nos é acreditada a nós. Sim, é pela fé somente. Então não tem nenhuma outra base para você ser justo. Você não é justificado por obras, você é justificado para obras. Você não é justificado porque você é bom e é santo. Você é justificado para ser bom e santo. A ordem é muito importante, porque a ordem é a diferença entre você ser salvo ou não. Se você se mata para tentar obedecer todas as coisas que Deus falou, na esperança de um dia chegar para o céu, você inverteu a ordem. E você não vai para o céu. Por quê? Porque a tua fé não é Jesus. A salvação é pela fé somente no objeto certo. Não adianta você ter uma fé de um tamanho enorme em uma coisa que não te salva. Não adianta você falar, cara, eu tenho muita fé que, sei lá, pensa uma coisa muito besta. É, eu tenho muita fé que o Atlético de Madrid vai ganhar a Champions League. Não vai, cara. Não vai. Infelizmente, eu queria que fosse o contrário, mas não vai. Por quê? Porque o objeto da minha fé é fraco. E aí, do Atlético de Madrid ainda dá uma esperancinha, mas pensa alguma coisa tipo Retafe. Tipo, não sei, algum time pequeno de Portugal. Nem sei times pequenos de Portugal. Uma pena. Mas, ok. E a nossa fé no objeto certo nos dá paz com Deus. Tira a inimizade que a gente tinha com Deus. Lembra, Deus odeia o pecador também. Deus é inimigo do ímpio. Deus é inimigo do ímpio. Só que o ímpio não é o cara malvado fazendo planos maléficos. O ímpio somos nós. Até Cristo não trocar de lugar com a gente, nós somos os ímpios. Por isso, a gente precisa dessa dupla imputação chamada. A gente precisa que alguém carregue a nossa impiedade para que nós possamos ter uma justiça acreditada a nós. O nosso pecado vai para Cristo e a justiça de Cristo vem para a gente. E você tem um monte de lugares em que isso é visto. Mas você vê, por exemplo, em Marcos, acho que é finalzinho de Marcos 1 ou Marcos 2, quando Jesus cura um leproso e ele fala, e o leproso é interessante, ele está dentro de Cafarnaum, ele sai de Cafarnaum, ele encontra o leproso num lugar ermo, ele vai e toca no leproso e cura o leproso. E ele fala pro leproso, não fala para ninguém, hein? O que que o leproso faz? Linguarudo, fala para todo mundo. E depois que ele falou, as multidões eram tantas que Jesus não conseguia mais entrar na cidade. Você teve o lugar trocado. Aquele que era
o mais buscado na cidade, sai da cidade para que aquele que era rejeitado pela cidade possa entrar, enquanto Jesus próprio fica de fora. Você tem Jesus sendo expulso de Jerusalém e morrendo no Calvário, expulso da cidade, para que nós possamos entrar na cidade celestial. Essa dinâmica de troca de lugar, de inversão de papéis, é a dinâmica de Jesus. Isso daqui é o centro do que é o cristianismo, porque todas as religiões são Deus está lá em cima, ou o bem, dá o nome que você quiser, não precisa nem ser Deus, mas a vida ideal está lá em cima, ela é muito difícil de chegar. O que que você precisa? Você precisa de uma escada gigantesca e muito esforço. Você precisa escalar a montanha do mérito para chegar em Deus, no bem, no nirvana, em Allah, no que for. Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de Deus, que está mais alto do que qualquer outra religião coloca, vindo e descendo na nossa posição, porque a gente jamais conseguiria subir. E ele descendo, ele nos acende, ele nos leva para o reino dele, sendo ele próprio expulso. Essa é a lógica da salvação, a dupla imputação. Agora, a gente não tem só um aspecto legal, a gente tem um aspecto familiar. E aqui, nossa, mano, aqui tem tanta linha para puxar. Adoção. A adoção é a realidade de que Deus não é só um juiz que teve sua ira aplacada, ele não é só um soberano que agora tem súditos no seu reino. Não, ele é pai. E pai não era um nome comum no Antigo Testamento para você dar para Deus. Às vezes, Deus é tido como o pai de Israel, o pai do povo, mas são poucas as instâncias em que você tem Deus sendo chamado de pai, sim. Malaquias é uma delas, né, interessantemente, mas a adoção é a realidade de que Deus é o nosso pai. E se você pega a imagem de adoção no mundo antigo, você tem uma profundidade muito maior para isso, porque o filho adotado era o único filho que não podia ser deserdado. O filho adotado era aquele que, sim ou sim, ia receber todos os direitos. É aquele que, sim ou sim, ia ser reconhecido e ia ser estimado pelo seu pai. Um filho carnal, um filho físico, no mundo antigo, ele poderia ser rejeitado simplesmente. Poderia ser jogado no lixo, literalmente, que era um problema que tinha na Roma antiga. Mas um filho adotado jamais. E Deus nos adota. Isso nos mostra a garantia do amor dele por nós. Não existe nada que possa nos separar, literalmente, que é o que Romanos 8 vai dizer. Mas é interessante que, se por um lado a gente tem, é, se por um lado a gente tem na adoção, no sacrifício de Cristo, a realidade da adoção, a gente é adotado porque Cristo, ele morreu por nós para que ele seja chamado primogênito entre muitos irmãos, e para que a gente seja feito como ele. A nossa identidade agora não é mais baseada naquilo que a gente faz, mas é baseada no nosso Pai. A gente recebe o nosso legado é o legado divino. O nosso legado é o legado do nosso Pai Celestial. Mas muitas vezes a gente não sente isso. Você sabe que é verdade, mas muitas vezes você não sente isso. Mas é interessante onde a Bíblia coloca o centro do da responsabilidade em relação a essa experiência. Você vai ter tanto Gálatas quanto Romanos dizendo que é o Espírito que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, pelo qual a gente pode clamar Abba Pai. Você não, no, se em Cristo você tem a realidade da adoção, através do Espírito você tem a experiência da adoção.
É muito mais fácil a gente simplesmente ser soldado de Deus e pensar e fazer tudo que ele mandar. Mas você viver como um filho, você viver sabendo que não depende de você, você descansar, sabe? Do tipo, eu só aceito porque sim, eu só aceito porque meu pai me ama. Essa é uma experiência transcendental que é o espírito que faz em você. E é muito interessante essa imagem, porque ela é profunda. Você pensa para aqueles de nós que somos pais, ou mesmo, sei lá, a gente é filho também, né? É, mas, cara, não existe nada, nada, nada mesmo que o Pedro ou o Daniel possam fazer, ou a Isabela possam fazer para eu amar mais eles. Eu amo essas crianças de paixão. Eu amo eles, mesmo quando eles aprontam e me deixam louco e eu quero enfiar a cabeça deles na parede. Eu continuo amando com todo o meu coração e, cara, daria minha vida facilmente a qualquer momento. Por quê? Porque eles fazem tudo certinho? Não, não fazem tudo certinho, tá longe. Mas, cara, se eu que sou um lixo consigo amar assim, imagina Deus, meu. Imagina Deus. Ele recebe a gente essa experiência, você sentir essa realidade, é uma ação do Espírito Santo. E ela é difícil, muitas vezes, de você sentir, mas ela é certa. Ela é certa. E bom, se a gente já foi justificado, a gente foi adotado, e a gente agora entra em uma caminhada. Essa imagem ficou parecendo daqueles folhetinhos do Testemunho de Jeová, né, mano? Ficou estranho, mas beleza. Santificação, ela é uma caminhada na qual a gente vai em direção ao objetivo, ao bom propósito para o qual todas as coisas cooperam, que é que a gente seja como Jesus. Essa é a caminhada. E essa caminhada tem como referencial você mesmo. Você sendo menos idiota a cada dia, basicamente. Essa daí é a santificação. Tudo bem que é a gente tropeçando, a gente fazendo, sei lá, achando que se livrou de um pecado, mas descobrindo que outro nasceu muito pior. Você percebe como seu coração distorce de formas muito criativas aquilo que Deus fala. Mas a santificação, ela é um processo no qual o Espírito Santo vai trabalhando dentro da gente, gerando o que é o fruto do Espírito. Vai gerando características que fazem a gente refletir melhor quem Jesus é. E a gente reflete Jesus de uma forma peculiar, cada um. E o Espírito Santo vai trabalhando na gente durante a nossa vida. Agora, ao mesmo tempo, a santificação, ela é um esforço nosso, porque a gente luta contra os nossas inclinações, contra os nossos ímpetos, para que a gente possa viver de acordo com o que Deus fala. Mas, de novo, é impossível estressar o suficiente a importância da ordem aqui. A santificação é consequência. A santificação é o Pedro e o Daniel sabendo que eu amo muito eles, não querendo que eu fique triste. Não porque eu vou, sei lá, tirar alguma coisa deles, mas simplesmente porque eles também me amam. Santificação é a gente olhando para o Pai e falando: se o Pai me amou desse jeito, como eu não vou viver para Ele? Como eu não vou amar esse Deus? Ele não vai me amar mais do que Ele me ama. Deus não vai te amar mais se você, sei lá, mano, se você estiver trabalhando em 5 ministérios na igreja, se você nunca perdeu um domingo de culto, se você der o trízimo, se você, sei lá, adotar 15 mendigos e sustentar eles pro resto da vida. Um monte de coisas boas que você pode fazer, tá? Não é nada ruim. Mas Deus não te ama mais por isso. Você percebe? Deus não te ama mais por nada do que você faça. Você pode viver daqui até o teu último dia sem pecar nunca mais, e Deus não ia te amar mais por isso. Por quê? Porque o amor de Deus não dá para ser maior do que ele já é. Não dá para ser maior. Por isso,
A santificação não é para você ganhar alguma coisa. A santificação é você viver de acordo com a sua identidade de filho. É você crescer em uma caminhada de gratidão. Sim. A santificação é progressiva, a santificação não é um negócio que, apesar de a gente adora um testemunho desse, né? A gente adora o testemunho do cara que fala: não, eu acordei e aí eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, nunca mais abri uma lata de cerveja, nunca mais olhei para nenhum rabo de saia. Eu agora, assim, da noite pro dia, virei, sei lá, Madre Teresa. Pode acontecer? Pode. Deus pode fazer o que ele quiser, cara. Deus, se quiser tirar todo o meu desejo pecaminoso amanhã, ele pode fazer. E bem que eu queria que ele fizesse. Mas geralmente não é assim. Geralmente é uma caminhada. Geralmente é um progresso dia a dia. Você vai vendo que coisas com as quais você lutava, agora você não luta mais. E apareceram coisas novas para lutar. E ao longo da vida você vai crescendo. Ela é um já e um ainda não. Você vai crescendo em santidade, mas você nunca vai chegar no ponto de falar: eu já superei, eu agora cheguei lá. Você nunca vai chegar lá nessa vida. Nunca vai chegar lá nessa vida. Você sempre vai pecar. É o que Tiago diz, né? E se algum de nós diz que não tem pecado, cara, você tá mentindo. Você fala, Deus fala que todos pecam, você fala que não tá pecando. Ou você tá mentindo ou Deus tá mentindo. Eu sei que Deus não tá mentindo, então é, não tem jeito. A gente é santo e chamado para ser santo. A gente é filho de Deus, a gente já é enxergado como Cristo aos olhos de Deus, mas a gente ainda não é que nem Cristo. Um dia vai ser. Ela é tanto uma obra de Deus, com Deus agindo no nosso coração, mas ela é uma obra nossa, lutando contra o pecado todo dia. E uma coisa que dá muita esperança é a gente saber que não existe, a gente não é mais escravo do pecado. A gente não é mais escravo do pecado. Para todo pecado que aparecer na nossa frente, sempre vai ter a via de escape disponível. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum a homens. Você não tem nenhuma tentação, nenhuma ocasião em que você é obrigado a pecar. Por isso você pode lutar contra o seu pecado, na certeza que Deus vai te ajudar a vencer o seu pecado. Ainda que você perceba depois que você não pecou aqui, pecou em outras coisas. Mas ok, essa é a caminhada. Essa é a caminhada. Quais que são os meios de santificação? Como é que a gente é mais santo? Bom, aqui você tem a velha cançãozinha das três palavrinhas, que já existia antes, né? Mas leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Tá certo, você tem que ler a Bíblia e você tem que ter um tempo de intimidade. Agora, uma coisa que é importante em todos os meios de graça, você não tem nenhum que é abracadabra mágico, tá? Não é porque você leu a sua caixinha de promessa que agora eu sou mais santo. Não, você não tem que abrir a Bíblia, ler qualquer coisa de qualquer jeito e pronto, cumprir aqui o meu plano de leitura anual. Não, você tem que estudar a palavra, você tem que entender o que a Bíblia está falando. Você tem que se dedicar a, cara, não entendi essa parte. E sinceramente, se você ler a Bíblia direito, a maior parte das partes, você não vai entender. A Bíblia é um livro difícil, cara. A Bíblia é um livro que requer dedicação. Mas sabe qual que é a coisa boa? Você não tem pressa nenhuma. Você não precisa ler a Bíblia toda em um ano. Se você consegue, excelente. Mas você pode ler a Bíblia toda na sua vida. Se você entende a Bíblia toda, durante toda a sua vida, se você caminha através dela durante toda a sua vida, isso daí é melhor do que você simplesmente achar que, cara, eu fiz a leitura mais rápida de todos os tempos. Apesar que ler bastante também tem as suas vantagens, mas o negócio é, não tenha isso como mágica. Não tenha isso como uma simpatia. Que eu tenho Salmo 93 aberto, ou Salmo 91 aberto aqui na minha casa, estou protegido. Cara, não tem nada a ver. Não é isso que te faz mais santo.
Oração é a mesma coisa. Oração não é você repetir uma formulinha. Oração é você aprender a dialogar com Deus. Você aprender a falar as palavras de Deus para o próprio Deus. Você lê um salmo e fala, cara, será que eu consigo orar isso daqui? Você dizer coisas que vão além dos seus pedidos de oração, além das suas preocupações. Você simplesmente passar tempo com Deus. Você tem a comunidade da fé e, cara, não tem como eh, subestimar o valor disso. A vida cristã nunca é uma vida só. Você nunca vai ser santo sozinho. Você nunca vai enxergar seus defeitos sozinho. Você precisa de gente falando pra você, cara, vamos em frente. Ó, você não tá enxergando aqui, mas você percebe que isso daqui que você tá fazendo não tá tão legal? Ou o contrário, você falar isso para outras pessoas, você ter amigos na fé. Isso daí é a igreja. E a disciplina, as disciplinas espirituais, que aqui é importante, não tem nenhuma mágica. Você fazer jejum não vai fazer Deus responder tua oração mais rápido. Você meditar ou adorar e fazer um louvorzão, passar 24 horas adorando. Cara, não vai fazer Deus agora virar para você e te ouvir. Lembra, não dá para Deus te amar mais. Deus já te ama no nível máximo. Se você vai fazer um jejum, não é porque Deus vai te amar mais porque você fez o jejum. Não é porque agora você vai desbloquear o poder mágico de Deus. Deus não está segurando nenhum poder contra você. Deus, se Deus te deu Jesus Cristo, como ele não vai te dar junto com ele de graça todas as outras coisas? É o que diz Romanos 8. O jejum serve para gente. O jejum serve para você entender que a comida não é tudo, que as tuas necessidades físicas não são tudo. O momento de solitude, a adoração, são para a gente entender a nossa posição diante de uma criação toda que já está adorando a Deus. Então, esses meios são meios que nos deixam mais santos, sim, mas nenhum deles é mágico, nenhum deles é abracadabra, tá bom? Luta contra o pecado, beleza. Tem que lutar contra o pecado, beleza? Lutem contra o pecado. Bom, esse daí foi ali, o slide. Mas vamos lá. Calvinismo e arminianismo. Aqui chegamos no tutano. No tutano não, porque a gente já falou bastante. Mas vamos ver essas duas visões. E depois que vocês acharem que já viram o suficiente sobre calvinismo e arminianismo, aí a gente vai para uma outra que é mais inspiração, que é o molinismo. Mas vamos lá. Calvinismo versus arminianismo. Essas duas posições, elas basicamente nascem na Reforma, né, ou na época da Reforma. Nem Calvino fez os 5 pontos do calvinismo, e Armínio, na teoria, era um calvinista. Só que ele falou exatamente o contrário. Mas você tem, na época do Sínodo de Dort, na época dos remonstrantes na Holanda, esse movimento que Armínio e os discípulos dele desenvolvem algumas teses em relação à salvação, e aí você tem o Sínodo de Dort falando, não, vocês estão tudo errado, a gente pensa exatamente o contrário de vocês. Então, e é basicamente isso. Agora, quais que são essas diferenças? Essas diferenças, elas podem ser resumidas nos que são chamados os 5 pontos do calvinismo, ou tulip, a tulipa, porque em inglês forma um acróstico, que bonitinho. E tulipa é uma flor típica da Holanda, que foi onde se desenvolveu tudo isso daqui. Mas, basicamente, a tulip são os 5 pontos do calvinismo. Quais são esses pontos? O primeiro deles é a depravação total. A depravação total, para mim, sinceramente, é um dos pontos mais fáceis de demonstrar no mundo. É basicamente, você já esteve em contato com crianças, você sabe que a depravação total existe. Por quê? Depravação total vai falar que o pecado afetou todas as áreas do ser humano
E ninguém ensina isso pra gente, que inatamente o pecado afeta a forma como a gente age, como a gente é. E se você já viu algum bebezinho tentando enganar sua mãe, tendo, sei lá, 4 meses de idade, e você fala: "Cara, ninguém ensinou isso pra ele, da onde saiu isso?". Então, sai do coraçãozinho depravado desse bebezinho de 4 meses. Todos nós somos afetados pelo pecado. Agora, qual que é o espantalho em relação a isso? Tem gente que fala: "Ah, mas como assim? Então significa que ninguém consegue fazer coisas boas?". Não, não é isso que total depravity ou depravação total quer dizer. A depravação total quer dizer que não existe nenhuma área da vida humana que o pecado não tenha tocado. Ou seja, não existe nada que a gente vai fazer que é completamente bom. Isso não significa que a gente faz todo o mal que poderia. A gente poderia ser mais mal? Provavelmente, provavelmente. Agora, o mais importante em relação a esse ponto é que o pecado afetou a nossa capacidade de buscar a Deus. Em relação a Deus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque se o salário do pecado é a morte, a partir do momento que a gente peca, a gente morre espiritualmente. Então, a depravação total é o ponto que vai dizer que nós estamos afetados completamente pelo pecado em todas as coisas. Até nas coisas boas que a gente faz, a gente tem a mácula do pecado por trás. O segundo ponto é o ponto da eleição incondicional, que a maioria dos calvinistas chatões vão falar que esses nomes não são os melhores nomes para você dar, e de fato não são os melhores nomes para dar, é simplesmente porque usando esses nomes você fica com o acróstico em inglês da tulipa. Mas eleição incondicional é aquela doutrina que fala que a eleição de Deus não é condicionada a nada que o humano fez. Então não é que ela seja incondicional. Ela não tem nenhuma condição externa a Deus. Deus tem o motivo dele. Obviamente, Deus elegeu por algum motivo. A gente só não sabe qual é. Então, eleição incondicional significa que não é porque Deus viu a fé que você ia ter nele. É porque Deus tem um motivo que ele não revelou para escolher algumas pessoas. E é isso. Eu vou pular esse, eu vou para o I, que é graça irresistível. A graça irresistível é aquele ponto do chamado eficaz que a gente colocou. A graça irresistível é a doutrina que vai falar que quando o Espírito Santo toca a gente não consegue, ou a gente não quer, não é nem que não consegue, a gente não quer nada que não seja ele. Então a graça não é resistível, não dá para resistir à graça de Deus, porque a graça de Deus é tudo que a gente sempre quis e é exatamente ela que, quando nos é oferecido, a gente abraça voluntariamente, não como marionete. É simplesmente porque é tudo que você sempre quis oferecido para você. Então você vai falar que sim. É a graça, ela não pode ser resistida. O E para colocar do ponto de vista da soberania de Deus, o plano de Deus não vai ser frustrado. Se Deus elegeu você, quem é tu para achar que você vai fazer alguma coisa que seja contrária àquilo que Deus quer, sabe? Isso daí do ponto de vista da soberania. Mas do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista da nossa liberdade, cara, eu tô fazendo o que eu sempre quis, eu tô escolhendo aquilo que eu mais desejo em toda a minha vida, que é a graça de Deus. Você tem o último ponto que eu acho que, assim, a maioria dos arminianos, eu cresci numa igreja arminiana que era arminiana com esse último ponto do calvinismo aí, tá? Que é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos, às vezes, ela é distorcida como é,
uma vez salvo, sempre salvo, sabe? E de fato, a lógica é essa, mas você tem que qualificar, sim. Uma vez salvo, sempre salvo, não quer dizer que, fui salvo, então agora eu vou fazer o que eu quiser, porque não vou perder minha salvação mesmo. Calma lá com a emoção, porque se você quer fazer o que você quiser e você tá achando que você pode se aproveitar de Deus, se você tá achando que você pode enganar Deus, que eu vou fazer tudo do jeito que eu quero e agora Deus está obrigado a me salvar porque eu já aceitei Jesus, provavelmente você nunca aceitou Jesus. Provavelmente você nunca se converteu, você nunca colocou sua fé de verdade nele. Então você não está perseverando em santidade. Você simplesmente está se enganando. Agora, se alguém foi verdadeiramente tocado, se alguém foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus, essa pessoa vai perseverar até o último dia. Isso quer dizer que ela nunca vai se desviar e que ela nunca vai ter altos e baixos na vida cristã? Não. Pode ser que ela, inclusive, se desvie, inclusive se revolte um tempo da vida, mas, como diria o teólogo Charlie Brown, ela vai voltar. A pessoa volta para os caminhos do Senhor. É, do lado de fora, do lado de fora é interessante. Todos esses pontos, se você olha externamente, não dá para saber quem que tá certo. Por quê? O que que você vai ver? Você vai ver alguém que na hora que parte, na hora que volta ao pai, que falece, ela tá afirmando e tá amando a Jesus. E você fala, beleza, essa pessoa que tá amando Jesus e tá afirmando a sua fé e o senhorio de Cristo, para um calvinista ele vai falar e vai falar, tá vendo? Vai ver e vai falar, tá vendo? Ele foi perseverado até o fim. O arminiano vai virar e vai falar, tá vendo? Ele escolheu Jesus e ele se manteve firme na sua escolha. Quem que tá certo? Não dá para saber. Você só vê uma pessoa que morreu com fé. E isso é tudo. Do lado de fora não dá para você discernir. Mas se uma pessoa foi tocada por Deus, ela foi verdadeiramente tocada. E agora vamos para o último ponto do calvinismo, que é o mais cabeludo, que foi o que eu mais demorei a aceitar. Existe uma corrente que chama amiraudismo, que basicamente é o calvinismo de 4 pontos, que é o calvinismo que fala, não, cara, esse daqui não dá para aceitar, esse último que eu vou falar agora. Porque à primeira vista parece estranho. Esse ponto é a expiação limitada. O que significa expiação limitada? Significa que Cristo morreu pelos seus eleitos. Significa que Cristo não morreu por todo mundo. Cristo morreu para salvar aqueles que ele veio salvar. E aí você fala, nossa, então quer dizer que Cristo não morreu por todos? É, é, Cristo não morreu por todos. Por quê? E aí eu vou dar o jeito que eu entendi, o jeito que foi o que me convenceu. O que me convenceu foi o sacrifício de Cristo. Ele salva ou ele salva potencialmente? O que Jesus fez na cruz salva ou tem o potencial de salvar? Essa daí é a pergunta. Porque se você responde de um jeito ou de outro, você chega em uma das duas conclusões. Se o sacrifício de Cristo tem o potencial de salvar, então Cristo morreu por todos. Porque potencialmente todos podem ser salvos. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todo mundo. Tem mérito, tem virtude para isso. Agora, se o sacrifício de Cristo salva, se o sacrifício de Cristo é eficaz e efetivo, então o sacrifício de Cristo só pode ser por aqueles que são salvos. E não porque outras pessoas não pudessem ser salvas pelo mesmo sacrifício. Poderiam, porque é um sacrifício de mérito infinito. Mas,
se elas não são salvas. Logo, esse mérito não foi imputado a elas. Foi assim que eu entendi. Foi assim que me convenceu um pouco mais. É o mais difícil de aceitar? É o mais difícil de aceitar. Ele é um ponto que você segue quase que pela lógica. Quase que pela lógica. Mas você tem. Cara, é que, sinceramente, eu não quis fazer essa aula, uma aula de eu jogar textos prova. Mas se você procurar na internet em qualquer, cara, qualquer site de qualquer calvinista chatão, você vai ter uma penca de textos provas para cada um desses. E mesmo não só calvinista chatão, você vai ter um site bom, sei lá, entra na Monergismo vai ter um, textos provas para cada um desses. Mas eu acho meio fora do ponto ficar pegando textos e jogando. Mas ok, se esses são os pontos do calvinismo, qual que é a opção, né? Qual que é a comparação? A comparação é basicamente tudo que você tem nos 5 pontos do calvinismo, você tem o contrário no arminianismo. Nesses 5 pontos. Por isso que eles são tão chave. Porque você vai ter coisas que no calvinismo e no arminianismo são iguais. Os dois vão falar que você é salvo pela fé em Cristo Jesus, que você é salvo pela graça de Cristo e não por obras. Você vai ter um monte de coisa. O principal é igual. E é por isso que a gente se chama de irmão. É por isso que o irmãozinho da Assembleia de Deus é irmão mesmo. Ele é crente. E talvez ele vai estar no céu e um monte de gente reformada não vai estar. Mas por quê? Porque o que é central da salvação a gente concorda. Agora, nesses 5 pontos, você tem exatamente um contraste entre uma visão e outra. No arminianismo, a depravação é parcial. O que quer dizer? O pecado ele tocou todas as esferas da existência, mas, pelo sacrifício de Cristo, você, na sua capacidade de eleger a Cristo Jesus, de escolher a Cristo Jesus, você não foi afetado. Você tem a graça de Cristo, do sacrifício de Cristo, que te permite escolher. Então a depravação é parcial. Tocou tudo menos isso daí. A eleição, ela não é incondicional, ela não é simplesmente baseada naquilo que Deus, no seu misterioso beneplácito, para usar termos bíblicos, decidiu. Mas a eleição é condicionada à presciência. Ou seja, na eternidade passada, Deus, com o binóculo da história, ele olha e fala: a Bia, no dia 4 de abril de 99, vai aceitar Jesus e por isso eu escolho ela. Né? Então, é condicionada à fé, à escolha da pessoa. Os eleitos são eleitos porque você escolheu, né? Tem até uma frasezinha de arminianos gringos que Jesus elegeu, mas eu selecionei, né? Em inglês rima, fica bonitinho. Mas essa daí seria a contraparte. A expiação, bom, a expiação para o arminiano é universal. Por quê? Porque Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu por todo mundo, tá aí. Você, se você quer, você vai e aceita. E por isso que eu falei que a pergunta é: o sacrifício de Jesus tem o potencial para salvar ou ele salva? Na visão arminiana, tem o potencial para salvar. Porque o que salva é a sinergia entre o sacrifício de Jesus e a sua fé. É a sinergia. Um arminiano não vai falar que é obra. Eu até entendo a lógica. Você aceitar um presente não é uma obra. Ok, consigo entender a lógica. Estranho, talvez. Mas a lógica é o sacrifício de Cristo é por todos. Por todos. Logo, se o sacrifício de Deus é por todos, e nem todos são salvos, a graça de Deus tem que ser resistível.
se a graça de Deus fosse irresistível, significaria que todos seriam salvos. Mas como você tem um chamado do Espírito para salvação e uma salvação que já foi comprada por todos, e ela só é ativada se você aceita ela, e tem pessoas que não são salvas, logo tem pessoas que não aceitaram. E se elas não aceitaram é porque o Espírito Santo tentou salvar elas, tentou chamar elas, mas elas falaram: não, obrigado, prefiro continuar por aqui. E a perseverança, ela é condicionada, ou seja, você perde a salvação. Aí você tem o espantalho, mas você também tem a ignorância às vezes, né? Porque uma coisa é o que a teologia fala, outra coisa é o que as pessoas praticam. Mas sabe aquela história de, se você foi dormir sem confessar os seus pecados e Jesus voltar e você fica, sabe? Essas coisas meio que parece que a salvação é o interruptor que liga e desliga. Isso daí não é o arminianismo, tá? É uma visão distorcida do arminianismo. Mas a ideia é que no arminianismo você pode, uma hora, chegar e falar: não quero mais, cansei, tô fora. Esse negócio de Jesus não é para mim. Para um calvinista, se você fizer isso, o que ele vai dizer é: você nunca foi salvo. Para o arminiano, ele vai falar: você deixou de ser salvo. Do lado de fora é la même chose. Exatamente a mesma coisa. Essa daí é a comparação. Bom, na defesa reformada aqui é puxação de sardinha, mas ok. Sinceramente, a visão reformada tem mais textos bíblicos que fazem mais sentido se você tem a visão reformada. Logicamente, ela encaixa mais bonitinho. Se é só Deus que faz as coisas, então não tem glória para mais ninguém. Cara, na visão reformada, não tem como, não faz o menor sentido você ser reformado e você ser orgulhoso. Não dá para você ser orgulhoso que você é totalmente depravado. Não dá para você ser orgulhoso que você foi salvado sem mérito nenhum de você, porque você é essa coisa que você é. Nós somos essa coisa que nós somos, e apesar de nós, Deus nos salvou. Então a glória tem que ser só de Deus. E a segurança pastoral. Cara, e aqui é um ponto que eu acho que me pega bastante, porque eu acho muito difícil você ter uma fala de uma segurança pastoral firme do ponto de vista arminiano. Porque, cara, do ponto de vista do monergismo, se é Deus que está fazendo as coisas, se é Deus que é o responsável, não tem nada que vai alterar o que Deus está fazendo. Não tem nada que seja capaz de mudar o seu plano e o seu propósito. Isso dá uma segurança. Você fala: cara, na hora da ceia, quando você vai tomar a ceia, você faz a sua autoanálise. Não existe nada que venha na tua autoanálise que seja suficiente para impedir você de tomar a ceia. Porque não tem nada que você possa fazer que seja maior do que a graça de Deus. Você discernir o corpo de Cristo significa você entender que, apesar de você é incluído no corpo dele. E não existe mal tão grande que você tenha feito que ele não consiga perdoar e suplantar. E que ele te mantém firme apesar de você se balançar tanto. Tem um pastor teólogo chamado Luiz Saião, que é sensacional. Ele falando sobre a história da igreja, ele fala: cara, os cristãos estão há 2000 anos tentando destruir a igreja e não conseguem. Meio isso com as nossas próprias vidas. A gente passa 80 anos tentando cair da graça, mas Deus não deixa. A gente passa toda a nossa vida fazendo besteira, tentando testar a paciência de Deus, mas Deus sustenta a gente. Por quê? Porque Ele é um pai amoroso que te adotou.
E ele te ama o máximo que ele pode te amar. Isso é segurança. E bueno, beleza, você fala, não gostei do calvinismo, não gostei do arminianismo. Eu acho que tá muito chato. Essa conversa é muito quadrada, não faz sentido para mim. Aqui, pleno 2025, temos que ter outra opção, né, pessoal? A gente aí já, a ciência avançou tanto, você vai me falar que só tem essas duas opções? Beleza, segura aqui a minha caneca e eu vou embarcar numa aventura incrível com vocês do molinismo. Imagina só, se para você que está familiarizado com o universo da Marvel, pensa no multiverso, pensa em todos os universos possíveis, pense em todas as opções das coisas que poderiam acontecer se você tomasse decisões diferentes a cada segundo. Cada decisão diferente de cada pessoa em cada situação gera um universo diferente, gera uma cascata de causas e consequências que é imprevisível para nós. Você não sabe o que aconteceria se, sei lá, você não tivesse ido para lugar X no dia tal. Às vezes eu fico pensando loucuras, assim, cara, pensa só, a minha avó era polonesa por causa de um austríaco que não conseguiu ser pintor. A minha avó teve que fugir da Polônia, foi parar no Uruguai. No Uruguai, essa minha avó polaca conheceu um cara que era filho de ucraniano. Os dois moravam numa fazenda, começaram a passar dificuldade, foram para a cidade, e na cidade nasceu meu pai. Meu pai nasceu no Uruguai. Aí do lado da minha mãe, você tem um galego e uma húngara que estavam no Uruguai, tiveram uma filha. Aí meu pai e minha mãe se encontraram lá e beleza. Aí minha mãe engravidou de mim. Só que 3 anos antes, meu tio tinha vindo fazer seminário aqui no Brasil. Ou aqui no Brasil. Nem eu, nem vocês estamos no Brasil. Interessante, né? Lá no Brasil. É, e por causa disso, o meu pai falou: vou tentar a vida aí também. E foi para o Brasil. E aí eu nasci no Brasil. Minha mãe estava grávida de 7 meses quando ela foi para o Brasil. Se meu tio não tivesse escolhido no seminário e meu pai não tivesse escolhido ficar perto do irmão dele, eu não teria nascido no Brasil, eu não teria conhecido a Bia, eu não teria vindo para a Espanha, meus filhos não teriam nascido aqui, eu não estaria falando com vocês. Se o pintor austríaco não tivesse se dado mal e ido para a Alemanha, eu não estaria aqui dando aula para vocês. Você já pensou que loucura? E dá para você fazer isso com qualquer coisa, com qualquer decisão da tua vida. Agora, qual que é a coisa mais louca? Deus conhece todos esses universos. Deus conhece, ele tem um conhecimento que é chamado de conhecimento médio, que é o conhecimento não só das coisas que são, mas das coisas que poderiam ser. Sim, ele conhece as coisas que poderiam ser. Ele sabe o que que aconteceria se o Guilherme tivesse nascido no Paquistão. Ou o que que aconteceria se o Luca tivesse nascido no século 25, sabe? Coisas desse tipo, Deus sabe todas as opções. E de todas as opções de universo, ele escolheu essa. Ele escolheu esse universo que está atualizado. Claro, existem universos que são impossíveis. E isso daqui mostra a nossa liberdade dentro do nosso universo. Por exemplo, existe um universo em que tudo acontece exatamente do mesmo jeito que aconteceu, tudo igualzinho, só que Pedro não nega a Cristo 3 vezes? Não, não existe esse universo. Por quê? Porque esse universo aconteceu e a decisão de Pedro foi negar a Cristo 3 vezes. Então, o universo em que tudo está igual e Pedro não nega é o universo impossível. Esse não existe. Agora, Deus sabe todos os universos possíveis. E ele escolheu esse universo.
E nesse universo, a gente escolhe ele. Mas Deus escolheu o universo em que a gente poderia escolher. Então ele escolheu a gente. Percebe? É um meio termo. Deus, em vez de escolher. É bom, ele escolhe exatamente as pessoas. Mas dentro dessa realidade são as pessoas que escolhem ele. Aí a pergunta não seria porque Deus elegeu a gente, mas porque Deus elegeu essa realidade para ser a realidade verdadeira e não alguma outra realidade. Então, é um meio termo. De qualquer forma, é um meio termo sinergista, porque ele baseia a eleição e a salvação naquilo que você escolhe, do que eu escolho. Uma pessoa que é muito famosa, defensora do molinismo, é um cara chamado William Lane Craig, que é um apologeta fenomenal. É muito legal ver os debates dele na internet. Se você estiver fazendo nada um dia, quiser ver um negócio divertido, ele debatendo na internet, o cara é sensacional. Mas ele tem um livrinho que em português eu acho que chama O Único Deus Sábio, que é basicamente uma, uma defesa aí do molinismo. Então você teria essa via média. Deus, ele conhece as coisas que são possíveis, Deus conhece as coisas que são impossíveis, e dentro do universo de possibilidades, ele escolhe uma realidade, um mundo para tornar real, sim. E o cara que fez isso, na verdade, é um português. Ele chama Luiz de Molina, um calhamaço dessa era, falando sobre o conhecimento de Deus. É interessante. Sinceramente, eu acho que o problema é que você continua sinergista. Você continua colocando o peso da salvação na escolha humana. Então não é que Deus escolhe as pessoas, Deus escolhe só os universos. E dentro do universo a pessoa escolhe se ela quer seguir a Jesus ou não. Então, bom, é uma visão. Não é a visão da Urbana, mas é uma visão. Eu acho que se eu não fosse reformado, eu acho que eu seria molinista antes de ser arminiano. Para mim faz mais sentido isso daqui que o arminianismo. Mas, graças a Deus por São Calvino. Caminhando para o fim, e aí eu deixo um tempo aí para a gente ter perguntas. A ordem da salvação, Ordo Salutis, né? A ordem da salvação é a lógica do que acontece desde a regeneração até a glorificação. Então você tem aqui uma sequenciazinha do que acontece com a gente. Você tem a eleição, que é antes da fundação do mundo. Aí você tem o chamado eficaz, que é o Espírito trazendo a chamada de Cristo para ele vir, para que o eleito venha a Cristo. E você tem a regeneração, que vai fazer esse chamado poder ser ouvido. O Espírito chamando e regenerando, a gente vai ter a conversão, que é a fé e o arrependimento juntos. Quando você se converte, você coloca a sua fé em Jesus, você recebe a justiça dele e você é recebido dentro da família de Deus. Então você é unido com Cristo, sim. E isso daí ocasiona que você entre num processo de santificação, no qual você vai se tornando cada dia mais parecido com Cristo Jesus, até que você chega na glorificação, que é quando você é como Jesus, que é o que acontece depois da morte. Quando a gente morre, o apóstolo Paulo fala que o corpo carnal dá lugar ao corpo espiritual, o corpo celestial, que o corpo do antigo Adão dá cabida ao corpo do novo Adão. Na glorificação, a gente é livre da presença do pecado, enquanto na salvação a gente é livre do poder do pecado. Na glorificação, a gente é livre da presença do pecado.
E essa daqui seria a sequência da salvação. Existe um debate sobre a ordem? Até existe algum debate sobre a ordem. Essa questão da união com Cristo, eu acho que é o ponto principal, porque se você está unido a Cristo, se você agora é um com Ele, se você foi enxertado na videira verdadeira, você desfruta de todos os benefícios dele por você. Por isso que você é justificado, adotado, santificado. Agora, tudo isso daqui é uma obra do Espírito Santo na gente. A gente responde ao que Deus fez na gente. Essa é a lógica. Deus desceu, Deus fez tudo que a gente não conseguiu fazer, e Deus nos toca e nos transforma para que a gente seja como Ele quer que a gente seja. Bom, perseverança dos santos já falei. Uhum. Preservação divina é exatamente a mesma coisa. Evidências da fé verdadeira, isso daqui é importante porque está na base de uma das coisinhas que a gente vai falar quando falar sobre eclesiologia. Evidências da fé verdadeira sinceramente, a gente não tem como saber quem é salvo ou não. Você não tem um eleitômetro. Você não tem como cravar que alguém não vai despirocar amanhã. E sei lá, e é por isso que é importante a igreja não estar na mão de uma pessoa só. É por isso que é importante a gente não caminhar sozinho. Porque se você começa a dar corda para sua loucura, pode ser que você simplesmente deixe a fé em Cristo Jesus. Você pode ser que você simplesmente abandone o caminho de Cristo Jesus. Do ponto de vista externo, lembra? Do ponto de vista externo é o que a gente vê. A gente não consegue saber quem é eleito de verdade. O máximo que a gente consegue ver são os frutos, as evidências, né? Para usar a palavra querida de todos nós brasileiros. O que a gente consegue é enxergar o que o Espírito está fazendo no nosso coração e na nossa vida. Você vê alguém que está andando em santidade, você vê alguém que está obedecendo aos mandamentos, você vê alguém que passa por dificuldades e continua fiel, você vê alguém que ama seus irmãos e vive colocando os interesses deles em primeiro lugar, você provavelmente está na frente de alguém que é eleito, você provavelmente está na frente de alguém que tem a fé verdadeira. E a membresia da igreja, uma das coisas que ela faz é você tem uma comunidade de crentes falando: olha, a gente enxerga nessa pessoa evidências da fé verdadeira. Evidências da fé verdadeira. E, por outro lado, o processo de disciplina e de excomunhão não significa que você arrancou a salvação da pessoa ou coisa do tipo, mandou a pessoa para o inferno. Não. É simplesmente você olhar e falar: cara, eu não consigo ver evidências de uma fé verdadeira em você. Não consigo mais ver amor aos irmãos, obediência aos mandamentos, fidelidade nas provações. Não consigo mais ver isso. Então, eu não consigo afirmar que você é eleito. Eu não consigo afirmar que você é um irmão. A gente tem evidências, mas a gente nunca sabe de fato. Deixa eu ver uma perguntinha aqui que apareceu. Sim. Se o calvinismo ensina que a regeneração acontece antes da fé, sim, enquanto o arminianismo vê a fé como uma resposta anterior à regeneração, e o molinismo destaca a escolha livre prevista por Deus, qual dessas visões explica melhor tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana? Claro que, na sua opinião, isso não significa que um é melhor que o outro, obviamente. Na minha opinião, o que entende melhor essa relação, eu não vou falar que entende melhor, eu vou dizer que lida com o problema de uma forma mais honesta. Eu acho que é o máximo que eu consigo falar. O calvinismo, para essa pergunta, ele responde: eu não sei. Porque assim, a regeneração acontece antes da fé. Sim, porque um coração que não é regenerado não pode
ter fé. Agora, o coração que é regenerado, ele responsavelmente, por sua vontade, por sua volição, escolhe a Deus. Então existe uma agência humana. Agora, ele escolhe a Deus porque Deus escolheu ele antes? Sim. Então como é que você relaciona essas 2 coisas? O calvinismo vai falar: "Eu não sei". É mistério, literalmente. É Deus na sua soberania e na sua, sabedoria eterna, consegue coadunar essas 2 coisas de um jeito que para a gente é um mistério, para a gente é uma tensão. Eu acho que das 3 opções, o arminianismo é o que, dá uma resposta simplista, porque ele joga todo o peso na responsabilidade humana. Ele joga todo o peso na responsabilidade humana. Mas eu acho que de uma forma insuficiente também, porque vai falar que Deus não regenerou o coração, mas a graça de Cristo, do sacrifício de Cristo, preveniu o efeito do pecado no centro de decisão da pessoa, para que ela pudesse escolher Jesus. Então Deus, ele acaba ficando um pouco como refém, entre aspas, da decisão humana. O arminiano vai falar que é refém porque ele quis, por conta própria. Então não é refém, porque Deus quis fazer um ser com liberdade. Então é exatamente esse o plano de Deus. Ok, mas mesmo assim você está falando que o que Deus quer depende, de uma forma direta, do que o ser humano quer. Então você tem uma prioridade da responsabilidade humana. O molinismo, ele vai falar: beleza, você tem essa prioridade, mas lembra que no fim das contas, quem fez todas essas coisas não foi Deus também? Não foi Deus que fez o coração dessa pessoa, um coração que iria tomar essa decisão, nessa situação, com essas pessoas, nesse momento. Deus, ele colocou todas as variáveis no lugar para que você tomasse essa decisão. Então, de fato, quem que escolheu aqui, né? E ele vai se colocar essa pergunta, vai fazer essa pergunta. No fim das contas é, ok, você tomou uma decisão e olhando do ponto de vista dessa realidade, é você que tomou a decisão, mas Deus não se limita a essa realidade. Então você tem um outro jeito de você explicar o equilíbrio. Eu acho que é um jeito mais satisfatório de explicar. O calvinismo não explica. O calvinismo fala é mistério. O arminianismo, para mim, explica de forma simplista. E o molinismo tenta dar uma explicação mais equilibrada. É que, sinceramente, nessa questão, assim, eu realmente acho que o nosso conhecimento é insuficiente para você dar uma resposta. Por isso que eu me atraio mais para o calvinismo, para falar, cara, não sei. Eu sei que é. Eu sei que Deus é soberano, minhas decisões importam e eu sou responsável. Deus me escolheu, mas eu escolhi ele e eu não fui forçado a escolher ele. E como isso é realidade, eu realmente está na alçada de Deus e não na minha. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Eu sei que essas perguntas são meio aquela resposta sem responder, né? Mas vamos lá, glorificação eu já falei, que é quando a gente chega no último dia. De nada, Vanessa. É, isso daqui cara, a transformação final, quando a gente fala de glorificação, que é a gente livre do poder do pecado, que a gente vai ter um corpo glorificado como o de Cristo, a gente vai ter um corpo sem pecado, ou seja, o efeito do pecado não vai mais existir, a gente vai receber a glória como a glória de Cristo. Agora, o ponto que eu gosto muito da teologia cristã é esse face a face, é a visão beatífica, é você olhar Deus. Cara, eu não sei se eu já falei isso para vocês, talvez já,
mas é uma analogia que eu sempre gosto de ruminar dentro de mim. É, em Deus você tem tudo aquilo que seu coração deseja de uma forma infinita, de uma forma infinita. Então é do mesmo jeito que pra gente infinito é difícil de entender. Por exemplo, você falar do tempo, o infinito do tempo é a eternidade. É difícil você pensar, por exemplo, na eternidade passada. Como assim Deus nunca começou? É, porque é eterno para trás, né? Você fala, cara, é difícil como você pensar em algo que não começou. Agora, Deus é isso em todas as coisas. Então, quando você olha para Deus, você não vê algo belo, você vê a beleza. Você não vê algo justo, você vê a justiça. Você não vê algo verdadeiro, você vê a verdade. Você vê tudo aquilo que seu coração deseja de forma infinita. E isso em uma olhada, em uma olhada. E é isso que a gente vai ter. Em um momento, você vai ter tudo que seu coração desejou, infinitamente. E é isso. Só lhe deu glória. Isso daqui é glória totalmente para Deus em todas as coisas. Essa daí seria a visão mais reformada. Mas acho que dá para a gente responder mais alguma pergunta antes da gente terminar, porque eu sei que esse tema levanta inquietações e eu vou deixar de gravar, assim vocês podem também fazer perguntas mais livres.